Olá, você conhece as rádios comunitárias? Elas desempenham um importante papel na difusão de informação, lazer e entretenimento nas comunidades. Criam um diálogo mais direto com o público em relação às mídias convencionais. Elas procuram trazer pautas que não somente interessam, mas também são feitas pelo morador da região. Apesar de seu papel social, elas têm que lidar com uma rígida legislação que regula suas atividades. Entre as 585 emissoras do tipo em São Paulo está a Rádio Cidadã, que fica no Butantã e é uma das que está há mais tempo em atividade. Em sua fase de regularização, há 3 anos, contou com o apoio do cantor e jornalista Chico Esperança, que é o nosso convidado de hoje. Chico, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Chico, qual que é a principal função de uma rádio comunitária? Bom, eu vou falar de uma forma muito peculiar, né? A minha visão mesmo, né? Eu acho que a rádio comunitária tem uma importância maior do que nós mesmos damos a ela. E até do que uma rádio convencional. Eu acho que a rádio comunitária é um grande salto na comunicação, na democratização da comunicação. Porque ela traz uma programação muito mais próxima da realidade da comunidade que está em torno da rádio, né? E também que participa dessa programação. Logo, existe uma simbiose, aí, uma relação muito próxima de proteção até dessa comunicação, dessa via de comunicação da comunidade, da própria rádio com a comunidade. Isso torna as coisas bem familiares, né? Então, você pode imaginar que uma pessoa pode dar um recado na rádio importante, vai ter uma vacinação X, num lugar X. Né? A própria rádio pode fazer isso, mas às vezes a rádio não tem informação, aí um professor ou uma pessoa da saúde liga para a rádio, passa a informação, e eles dão isso na hora. A rádio convencional já não tem essa facilidade, essa liberdade. Né? A rádio convencional é muito truncada, muito fechada, é muito sisuda, vou dizer assim. Né? É aquilo e é aquilo. Né? A rádio comunitária pode parecer amadora para quem não conhece, mas não é. É super profissional. Eu conheci e acompanhei a instalação, a montagem da Rádio Cidadã, né? Apesar de não estar convivendo muito com a Rádio Cidadã atualmente, mas eu acompanhei esse processo e digo que foi um processo árduo, difícil e super profissional. Uhum. E você poderia citar algumas das dificuldades existentes hoje para que essas rádios funcionem? Bom, primeiro, normalmente, quem gosta de rádio, nesse sentido, até hoje eu não conheci ninguém que tivesse muita posse, né? Que tivesse condições financeiras de vou montar uma rádio. Né? A gente sai aí, vai ali e compra o equipamento. Primeiro que não é assim. O equipamento custa caro, né? Você tem que ter um espaço físico e logo você tem que ter a liberação da justiça, da lei, para poder constituir essa rádio. Esse é para mim o grande problema, porque apesar da rádio comunitária ter essa grande importância que eu falei, ela tem um espaço, ela ocupa um espaço no DAI muito pequeno, muito restrito. Eu acredito que a transmissão é muito curta. Então você pega a rádio num raio muito pequeno, né? Poderia ser maior, eu acho que poderia ser maior. Mas, enfim, eu creio que numa condição de uma rádio comunitária, se você tem um grupo de amigos que estão factíveis com a sua proposta e que querem encampar isso e levar isso adiante, é muito possível. Mas vai esbarrar na questão da lei, porque a liberação não é fácil. Mas não é tão complicado. Eu acho que é caro, mas não é complicado. Uhum. E por que tem essas leis são tão rígidas? Bom, aí eu vou aproveitar a sua pergunta para falar algo que eu gosto muito, que é o que seria o novo marco regulatório das comunicações. O governo, ele, na época da ditadura, retalhou a mídia em pessoas que eram muito próximas da ditadura e que apoiaram a ditadura. Então, para você ter uma ideia, lá na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães, que era o dono da Bahia na época em que era vivo, tem 32 canais de comunicação, a família Magalhães. Né? Se a gente for contar aí a Rede Globo, a família Marinho, jornais, revistas, os programas todos, vai para também um número elevado. Essas pessoas que detêm o poder da mídia, essas famílias que detêm, que são 5, 6 no Brasil, eu acho, elas fazem de tudo para se proteger. Então, tem representantes deles no governo federal que não encampam essa proposta de um novo marco regulatório. O novo marco regulatório já existe, está na gaveta faz tempo. Eu até acho que os governos anteriores que passaram agora deveriam ter aprovado o marco regulatório e não aprovaram. A democratização das comunicações passa por isso, a liberação das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, rádios cidadãs, né, que a gente
está falando rádio comunitária, mas hoje é a Rádio Cidadã, né? E as TVs comunitárias e as TVs regionais. O marco regulatório novo aprovaria isto, mas não conseguiu aprovar porque os deputados não aprovaram por conta dos interesses dessas 6 famílias. E hoje as rádios comunitárias, elas representam uma concorrência a essas mídias convencionais ou elas são emissoras que correm à margem disso? Eu acho que correm à margem ainda que representa uma concorrência, mas uma concorrência muito pífia em relação ao que poderia ser se ela tivesse um alcance maior, né? Porque a rádio comunitária, olha só, o Zé do Açougue, o Zé Sapateiro, a Dona Maria da Cocada, todas essas pessoas podem ter a sua propaganda na rádio comunitária, né? Uhum. E a rádio comunitária muitas vezes não cobra por isso, a Rádio Cidadã no caso, né? Ela cobra talvez uma parceria, né? Eu não vejo em nenhuma rádio das 32, eu acho que 32 ou 35 rádios que tem em São Paulo, uma parceria assim, de volume com alguma organização privada ou comércio ou algo assim. Ou é o açougue, ou é a sapataria, ou é a padaria, ou é o comércio lá que vende tudo, né? Porque as rádios cidadãs estão meio que na periferia, né? Então eu não acho que elas concorrem de frente com as grandes emissoras, sobretudo porque a programação delas também é muito diferente. Aliás, Chico, o que você falou é muito importante para entender as dificuldades enfrentadas pelas comunitárias. E também o período que a cidadã existiu à margem da lei. Mas vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. O Papo.com volta em instantes. Estamos de volta com o Papo.com e o nosso convidado de hoje é o cantor e jornalista Chico Esperança. Chico, antes da gente continuar nosso bate-papo, vamos ver uma matéria do repórter Leonardo Svaric, que esteve na Cidadã para conversar com os apresentadores e coordenadores. Muito bom dia, são 11 horas e 2 minutos. Está entrando no ar mais um programa Na Boca do Povo. No ar, Beijomar de Oliveira, a voz que conversa com a região do Butantã toda manhã de sábado, pelas ondas da Rádio Cidadã. Na Boca do Povo vai ao ar todo sábado e traz toda vez convidados da comunidade, para que o público esteja sempre a par da diversidade de ações que acontecem na região. Com a apresentação de Beijomar desde o início, o programa foi ao ar pela primeira vez na fase inicial, clandestina, da rádio, em 1997. Hoje, após a regularização ocorrida em 2013, a rádio tem um alcance de 4 quilômetros e uma média de 2.500 ouvintes por dia. Com boa parte da programação voltada ao diálogo com o morador da região, a Cidadã apoia iniciativas como a Campanha do Agasalho, além de estimular projetos culturais e organizações locais. Júlio César Martins, analista de sistemas, é o atual dono da rádio, mas trabalha também como técnico de som. Para ele, a importância da rádio comunitária reside principalmente na proximidade com que conversa com o público, algo que pouco se vê em grandes emissoras comerciais. E tem cara que veio sem conhecer ninguém, aqui o cara bate na porta, aqui, queria fazer um programa, vem, começa aí amanhã, e veio o cara muito bom, assim. As portas da Rádio Cidadã estão sempre abertas para profissionais de diferentes áreas exporem seus conhecimentos e talentos. Alex Donati, cantor lírico, finaliza o Na Boca do Povo com uma belíssima apresentação. Chico, durante a matéria, a gente viu o cantor lírico Alex Donati se apresentando no programa. E durante o nosso bate-papo, ele comentou que dificilmente ele teria aquele espaço numa mídia convencional. Qual é a diferença do perfil dos convidados de uma rádio comunitária e, por extensão, da Rádio Cidadã para os convidados de uma mídia tradicional? Eu não colocaria como diferença entre um convidado de uma rádio convencional e uma rádio cidadã. Eu colocaria como... talvez o nível de sucesso que esse artista ou que essa pessoa alcançou.
A Rádio Cidadã ela abre espaço para qualquer pessoa, né, para falar de assuntos importantes, claro, de temas importantes. Não é qualquer um que vai lá falar qualquer coisa, porque a gente tem que ter um respeito ao público, a gente tem que ter um respeito para quem nos mantém, no caso. Né? No caso da Rádio Cidadã, o público do Butantã, que é um povo muito culto, muito bem formado, é um grupo cultural lá muito forte. Mas a rádio convencional, por exemplo, agora falando como artista, eu lancei um disco em 2000, em comemoração aos 500 anos de invasão do Brasil, e eles comemoraram os 500 anos de descoberta, eu comemoro os 500 anos de invasão. E nesse disco eu critiquei muito isso. E era um disco produzido pela Rádio Eldorado, pela TV, pela gravadora Eldorado, desculpe. Então eu tive espaço na Eldorado por conta do disco ser lançado pela Eldorado. Mas se o disco não fosse lançado pela Eldorado, eu jamais teria espaço na Eldorado. Ainda que fosse da Eldorado, minha música tocou uma vez ou outra lá. E aí, na Rádio Cidadã, no caso, qualquer Rádio Cidadã, se você chega com o seu trabalho lá como o artista lírico que se apresentou ali, e ele tem uma qualidade, é óbvio que ele vai ter espaço. Acho que as rádios cidadãs estão aí para apoiar o talento das pessoas que não têm espaço. Eu acho que esse é o perfil, né? E aí a importância de uma rádio cidadã. Porque a rádio convencional, aí eu já vou falar de um outro espaço, de um outro momento. O meu último disco, falei, agora eu quero fazer sucesso, eu vou gravar um disco com músicas mais pop e tal, eu quero tocar no rádio. Eu tinha retornado da Europa, de um tempo que eu morei lá, aí lancei um disco que chamou Shank Pop World com músicas legais, com músicas para tocar no rádio mesmo, com a participação do Chico César e tal. Aí o cara falou para mim assim, o produtor, tem que pagar 15 mil reais para tocar na rádio do Nova Brasil FM. E vai tocar 2 vezes por dia durante um mês. Aí eu falei, tá bom, eu vou ver se eu consigo esse dinheiro. Pra gente é importante tocar, porque se toca, fica conhecido e você acaba fazendo shows, né? E as rádios sabem disso. Mas quando o cara foi negociar, ele falou assim, putz, me informaram errado, é um pacote. É 15 mil, mas tem que fazer um pacote de 3 meses, são 45 mil. Né? Pô, quem tem 45 mil, né? Esse é o tal esquema das rádios hoje, né? As rádios comerciais não fazem nada de graça. Ou se fazem, fazem por interesse, né? Já a Rádio Cidadã não, ela não tem esse tino extremamente comercial, estritamente comercial, né? Ela tem um gancho aí cultural e cidadão, o próprio nome está dizendo, né? Cidadão porque apoia a comunidade, que a comunidade está fazendo e exercendo a sua função de cidadão. Chico, eu agradeço pelo nosso bate-papo. A gente podia ficar conversando aqui por muito mais tempo sobre a riqueza cultural das rádios comunitárias. Parabéns pelos seus projetos e pela sua carreira musical. Eu que agradeço, obrigado. Você insistiu bastante para que eu viesse participar do programa. Eu queria muito vir. Eu estava muito atribulado com as questões aí dos últimos momentos. Eu estava fazendo a campanha política e falei, não, eu tenho que ir, porque além de ir, eu tenho certeza que vou rever os amigos professores, os amigos da TV Mackenzie, sempre bonitos, elegantes, garbosos. Esse povo é muito legal. Eu gosto de vir no Mackenzie, eu me divirto aqui. E além de me divertir, eu sou sempre bem-vindo. Então eu gosto muito de participar. Eu que agradeço mesmo, muito obrigado, parabéns pelo programa. Obrigada pela sua disponibilidade. Esperamos que você tenha gostado de conhecer sobre o papel social das rádios comunitárias. Obrigada por ter nos acompanhado e até o próximo Papo.com.